vocês só são bondosos e não passam? Não, eu não passo, mas poder pode. É Ah, claro que tá. tem o bom senso. O É bom porque eu senso. já vi professor aí mandando tarefa e eu fiquei revoltado, entendeu? Então, mas diz o bom senso que você deve, se for passar, deve ser uma tarefa que seja de revisão, seja pouca, que seja mais tranquila, porque senão o aluno vai. Se já que tem 2 aulas apenas para deixar o aluno estudar para a prova ou se dedicar para a prova, para que encher de tarefa, né? Verdade, Valso. Esse bom senso aí. Eu não passo, eu pode esquecer, não tem tarefa. As minhas acabaram na semana antes, então, de boa. Aí uma coisa, falando aqui, eu acho que tem neguinho aí que fez prova sem estudar, gente. Eu acho que vocês foram chutando prova aí. Claro que assim, eu estou falando no geral, né? Mas tem aluno aí que não se importou muito com a prova, não. Valso, eu fui bem na prova, você Eu não sabe? sei, eu estou corrigindo, mas só que o problema é esse. E eu quero dar um recado para vocês agora, para vocês avisarem no grupo interno de vocês que ainda tem gente sem fazer prova, gente. Tem gente ainda que não fez a prova. E eu vou falar os nomes aqui e vocês vão cobrar aí, por favor. Cobrem essas pessoas aí para eles fazerem a prova. Tem que ser hoje ainda, porque senão aí vai piorar. Tem que ser hoje. Então, ó, deixa eu só abrir o meu. Não vou compartilhar aí, caro, né? Mas eu vou abrir o meu CPB aqui, porque tem gente que ainda não fez. Tá abrindo aqui. Pronto, pronto, pronto. Aqui, me digam aí. A Amanda Souza tá na escola ainda? Hein? Eu acho que não. Tá, mas aí vocês avisam aí. Então, ó, vejam. Amanda Souza não fez ainda. A Ana Clara Bonin, ela também não fez. A Ana Júlia Gomes ainda não fez. A Bianca também não fez a prova. Eu vi a Giovana aí na lista. Giovana de Carvalho, fazer sua prova. A Caroline não fez a prova. Aí o Rubens e a Vitória, Gabriela, saíram da escola, né? Sim. Então, porque são essas pessoas que ainda aparecem na minha lista. Olha, vou repetir a lista. Amanda de Souza, Ana Clara Bonin, Ana Júlia Gomes, Bianca Nascimento, Bianca Gross, Giovana Carvalho, Caroline Camille, Rubens Ferreira e Vitória Costa Longa. Esses alunos estão na minha lista ainda que não fizeram a prova. Se eles não fazem, eu não posso liberar para vocês a nota. Depende deles. Então, tá vendo? Eles ficam atrasando do meu lado e era para ontem a prova. Só que a gente deixa fazer hoje ainda, mas só que tem que ser rápido, porque se não for, acaba atrasando a vida de todo mundo. E aí acumula para mim, acumula para vocês. Então, por favor, no grupo interno de vocês aí, dê uma puxada de orelha neles aí para eles acelerarem aí com a minha vida, beleza? Bom, e já que vocês têm que fazer prova de espanhol, vamos à revisão. E lembrem-se, a prova é da unidade 7 e 8. E nós começamos... Ah, peraí que eu estou só destravando aqui o treco aqui. E nós começamos a unidade 7... Tá aqui, pronto. Nós começamos a unidade 7 falando de vocabulário sobre biblioteca. Então, ó, eu não vou passar por texto, a prova não tem texto. Então, eu vou deixar os textos. Então, é vocabulário e gramática. O foco da prova é gramática. Já vou dizer para vocês. Como vocês viram de ontem, o foco é gramática. Então, ó, mas teve aqui biblioteca, locais e tal, na página 102. Na 102 tem vocabulário sobre biblioteca, beleza? E aí tem os textos, nós trabalhamos, aí nós caímos nas conjunções. E aí, para quem perguntou das páginas agora aí, ó, deixa eu ver quem perguntou. O Bruno. As conjunções na 105, essa vocês precisam saber. É claro que a grande maioria delas é você saber, a tradução já resolve. Mas aqui eu chamo a atenção especificamente para o EE e o IO. Então, aqui primeiro, ó. Eu uso o I em todo local que seja o nosso E em português. Maria e Antônio, José e Teresa.
yo e tu. Água e, sei lá, e gaseosa. Então, onde tem o E em português é o I deles em espanhol. Menos nos locais que a palavra da frente começa com I também. Se começar com I ou com som de I, eu não posso ter esses dois encontros de II. Então, por exemplo, eu não poderia colocar aqui, ó, água e hielo, porque ficaria hielo. Aí ficaria II junto. Ou, como eu sempre digo, Marta e Igor. Então, esse Igor não dá. Quando a palavra da frente começa com I, ou tem som de I, eu vou usar o E. É o único lugar que eu posso usar o E. Quando a palavra da frente tem esse mesmo som de I, certo? É só você lembrar, não pode ter o encontro de dois Is junto. E isso acontece aqui embaixo também com a mesma coisa com o. Eu não posso ter o encontro de dois Os. Por exemplo, Alberto, o Oscar. Aí, o Oscar. Tem dois Os. Não pode ter esse encontro. Quando tiver o encontro de dois Os, eu coloco U em vez do O. É só isso. Mas em todo local é o O. Yo, o, tu. Ella, o, usted. Carne, o, vegetales. Livro, o, tele. Então, o O nosso é o O deles. Menos no local que tem encontro de dois Os, ok? Então, essa é a regra que tem aqui, gente. Aqui só tem essa regra. O resto é tudo questão de você saber o que significa a palavra. Então, ó, são conjunções copulativas, e, I, ni, que, as conjunções disjuntivas, o, u, o, bien, o, seia, ya, seia, o, as adversativas, pero, sino, aunque, mas, apesar de que, sin embargo, no obstante, ao contrário, por lo demás, antes bien, contudo, al cambio, etc. Explicativas, o sea, es decir, esto es, por exemplo, mejor dicho, e distributiva, que são as mais fáceis, que são a repetição. Bien, bien, hora, hora, xa, xa, sea, sea, umas outras, tan pronto como. Tá vendo? Então, isso aqui você tem que dominar. E se você olhar aqui, a grande maioria delas são parecidíssimas com o português. Menos o A1 que é embora. O A1 que aqui, ó, é embora. Se você lembrar dessas explicativas, adversativa aqui, ó, é igual ao português. Mas, contudo, porém, entretanto, são essas explicativas, são adversativas. Ok? Então, lembre-se disso. Conjunções coordenantes ou conjunções coordenadas em português. Domine elas, que você não tem problema nenhum. É só lembrar dessa regra. Certo? Bom, isso é a primeira parte da prova. 50% da prova está aqui. E aí, continuando... tá. Continuando a unidade, aí teve texto, trabalhamos, e vocês praticaram um monte disso. Aí eu chego na unidade 8. A unidade 8 é falando sobre a sua infância. E aí os textos aqui não vai cair, mas eu tenho aqui esse vocabulário sobre niñez. Pode ser que eu peça lá, escreva 3 jogos que traz memória à criança, o seu tempo de criança. Jogos que seus pais jogavam quando era criança. Claro que você não vai colocar em português, você coloca lá 3, 4, 5 desses jogos aqui. E também, como eu disse, são vocabulários. Não adianta você querer estudar a regra disso. Você tem que lembrar. É lembrar como escreve e pronto, não tem jeito. Ok? Então, esse vocabulário sobre niñez, página 117, pode ser que caia. Os textos, pode esquecer, não tem. E aí eu chego às outras conjunções, que aí completa o bloco, que são as subordinadas. As outras é coordenada, essa é subordinada. E essa aqui também tem todos os motivos delas.
como eu disse a outra, você precisa saber o que significa, ou pelo menos ter noção, porque você vai saber onde usar. As conjunções causais. Que, porque, como, pois, dado que, puesto que, já que, devido a que. Todas elas têm uma causa. Já que você não gosta, não, faça outra coisa. Então, que, porque, como que, de que, para que, já que. As consecutivas. Tan, tal, assim que, logo que, de maneira que, por o que, por quanto, por isso, então, de modo que, por lo que, aí que, de aí que. Tá vendo? Todos expressam um efeito de ação, uma consequência. As finais, que, para que, a fim de que, com que, já que, se é que. Consecutivas. Há um que é o embora, entretanto. Há um quando, assim, apesar de que, bien que, incluso se, mal que, mas de que, por mucho que, se bien, PCA, já que. Todas indicam uma... Deixa eu ver. O Rafa, seu microfone está aberto, não? Opa, Aí, eu queria fala aí. a prova vai estar em português ou em inglês? Espanhol? A prova... não, espanhol. Espanhol ou português a Espanhol. prova? Tá espanhol? Beleza? Ah, tá, beleza. Quando vocês quiserem falar, a gente pode falar direto, tá? É porque como eu tô aqui, eu fechei todas as janelinhas, eu tô vendo nada não. Tá bom? Tô vendo ninguém, por isso que eu tô só falando. E aí eu tenho as temporais. Pelo próprio nome já vê, que indica tempo, a duração e tal. Quando, apenas, mientras que, enquanto, uma vez que, antes que, cada vez que, tanto pronto, tan pronto, como, hasta que, sempre que, nada mais. Então, sempre indicando uma questão de tempo. Condicionais, já o próprio nome indica uma condição, uma hipótese. Se, como, quando, com tal que, com que, a não ser que, sempre que, a menos que. Se vocês prestarem atenção, todas têm uma similaridade com o português. Tudo faz sentido. O bom disso é que tem que fazer sentido. Comparativas. Mas que, por exemplo, mais grande que, mais importante que, mais guapo que, ou menos inteligente que, menos rápido que, melhor que, pior que, tanto qual, tal como, tanto como, igual que, assim que. E aqui eu tenho 3 comparativas. Igualdade, superioridade, inferioridade. Então, eu posso ser mais, posso ser menos e posso ser igual. E eu sou mais inteligente que Julio. E eu sou menos inteligente que Julio. E eu sou tão inteligente como Julio. Então, tudo depende do que eu preciso. E as completivas, que são 2, ou que ou se. E as de modo, as modales. Como que, como se, segundo que, de maneira que. De modo que, ali, igual que, tal como, causa que. Excepto que, excepto se, salvo que, salvo se. Então, também a regra aqui é você saber o que elas significam para usar na prova. Porque, por exemplo, eu estou lá. Maria está trabalhando muito, espacinho, necessita de dinheiro. Deixa eu pôr aqui. Maria trabalha muito, necessita de dinheiro. Aí eu tenho lá no parágrafo lá embaixo. Aunque, mas, porque, opa, o porquê tá feio. Porque, se você ler a frase, ela faz todo sentido também em português. Por quê, Valse? Hã? Seria o porquê, no caso? Exatamente.
porque é a causa porque a Maria trabalha. Olha aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, bem aqui, ó. Tá vendo? É o porquê da Maria, a causa da Maria Valsis, trabalhar. o legal é que a gente Elas tá fazem estudando todo sentido. exatamente esse conteúdo em português, sabia? Hã? E a gente tá estudando esse conteúdo em português, de conjunção, essas Ó, coisas. perfeito. Então já junta os dois. Porque elas vão fazer sentido em português também. Então não adianta você ficar procurando um sentido no... Não, eu não faço isso nunca, não tem pegadinha. As minhas frases eu quero que elas façam sentido também em português para o aluno ter uma ideia. Então, se eu quisesse colocar aqui o mas, poderia, mas só que eu teria que explicar. Maria trabalha muito, mas necessita de dinheiro para comprar um da blá 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 e tá. Poderia, mas teria uma explicação muito maior. Ou aunque Maria trabalha muito, aunque necessita de dinheiro para comprar a medicina para sua mamá, que está aí, blá blá, não, aí não dá. A que faz sentido quando a frase está completa, e lembrem-se, o sentido das frases estão completas do jeito que está, não precisa de explicação. Você não precisa de pensar em outros motivos, está ali. Acabou. Essa aí, ó. Maria trabalha muito porque precisa de dinheiro. Acabou. É o porquê dela trabalhar bastante. Não procurem nada mais do que outras informações loucas, explicações malucas. Não, não dá. Eu não gosto de trabalhar assim. Ok? Então, façam pensando no sentido da frase, no sentido mais comum, no sentido mais corriqueiro das frases, que elas vão fazer sentido para você e vai estar certinho, vai estar de boa. Mas é claro que só pensar em português não ajuda. Você vai ter que se dedicar a lembrar, pelo menos, de estudar e saber quais são as conjunções, né? E também quais são as subordinadas e as coordenadas. Não adianta só você também pensar, não, isso aí eu sei em português, estou estudando, já estou de boa. Não, se dedique. Então, estão aqui, ó, as conjunções lá e as conjunções aqui. Isso aí, ó, sabendo disso, essas duas conjunções, sabendo de alguns jogos e brincadeiras da infância. Pronto. E o outro aqui, que é sobre biblioteca, acabou. Vocês vão dominar a prova de boa, tranquilo, sem problemas nenhum. Tá na paz? Alguma dúvida, meninos? Alguma pergunta? Algum questionamento? Deixa eu descompartilhar. Não. Bom, então, se não, a revisão da gramática foi de boa. Só quero dar um outro recado antes de vocês saírem, antes de eu dispensar vocês. Eu esperei até ontem para passar o relatório para a Rízia. Eles ficam cobrando isso toda semana, tá? Presta atenção nisso. Eles nos cobram toda semana relatório de aluno que faz atividade. Eu fiquei enrolando e tal, e não, e estou fazendo. Aí ontem não teve mais jeito, porque começaram as provas, aí eu falei, bom, mandei para a Rízia relatório de atividades feitas no Eclass, gente. E eu posso dizer para vocês que ela vai ligar para pai de alguém hoje. Porque tem gente que está em branco. Tem aluno que está zerado no Eclass. Como eu vou dar nota para o aluno se ele não faz atividade? Vai ficar de recuperação por causa de atividade? Pelo amor de Deus. Aí eu passei ontem, aí já tirei das minhas mãos, falei, ó, Rízia, tá aí os formandos que você pediu, aí ela, se você tá bem, ela não te liga hoje, não liga pro seu pai nada, mas se você tá mal, o seu responsável vai receber uma ligação hoje. Porque vocês estão fechando o semestre, fechando o ano, então com o Eclass em branco, aí eu não posso fazer mais nada, gente. Então, é só para vocês se ligarem e fazer atividade para a gente terminar esse ano de boa. Tá bom? Não, tem aluno que está de boa, está na paz, que não fez uma ou outra, que é até normal. Ela não vai ligar para você, o pai, por exemplo, assim, deixa eu pegar alguém aqui, ó. Não, é só um exemplo, tá? Vou pegar o Raisson, que está de exemplo aqui bem na minha frente. Pai do Raisson, ele deixou de fazer uma atividade das 10 que o professor passou. Será que o senhor poderia cobrar ele? Ela não vai fazer isso, gente. Ela também tem bom senso.
né? Então, se você deixou de fazer uma ou outra, é tranquilo, é na paz. Tá? Claro que você vai perder um pontinho ali ou outro, mas ela não vai fazer essa ligação. Mas deixa eu pegar um outro aqui de exemplo. Exemplo, o Thales. Ô, pai do Thales, o professor passou 8 atividades e ele fez uma só. O que está acontecendo? Aí é claro que ela vai ligar, gente. Aí ela vai ligar porque também, né, não dá. Eu só posso dizer, gente, tem nego que está em branco. Totalmente. E não é um só, não. São vários. Vários alunos estão em branco. Então, eu não posso fazer nada. Eu tenho que fechar a minha parte. Eu vou dar nota 0. Então, gente,